Olá, boa noite. OAB e UFO lançam um regulamento para submissão de trabalhos no segundo seminário de Direitos Culturais. Obras de reconstrução do Museu Nacional têm a primeira fase concluída. E em destaque no JU, hoje um alerta sobre o sarampo. Por que a doença está de volta? Há risco de virar uma epidemia no país? Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Uberlândia vai sediar o segundo Seminário de Direitos Culturais entre os dias 18 e 22 de novembro. Quem tiver interesse em apresentar os próprios trabalhos científicos ou artísticos culturais tem até o dia 15 de setembro para inscrevê-los. Quem traz mais informações é o repórter Fernando Cunha. O evento é organizado pela Comissão de Cultura da OAB de Uberlândia em parceria com a Proesc da Universidade Federal de Uberlândia e com incentivo do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. E eu converso agora com o Alexandre Molina, que é diretor de cultura aqui da UFO. Alexandre, primeiramente, qual o objetivo desse evento? Bem, o seminário, na segunda edição, ele tem como objetivo principal reunir profissionais tanto da área das artes, da cultura, como também profissionais da área do direito, para discutir as problemáticas inerentes a essas duas áreas no que se refere à cultura e aos direitos culturais. Então a gente está congregando aqui palestrantes, pesquisadores, estudantes de graduação, pós-graduação, profissionais dessas áreas, justamente para compartilhar também experiências e ao mesmo tempo pensar juntos sobre possíveis soluções para problemas nessa área e que tanto o campo da pesquisa quanto o campo da atuação profissional tem buscado superar já há algum tempo. Bom, a gente sabe que os comitês temáticos são ponto alto aí do evento e que tipos de trabalhos podem ser submetidos? Bem, os comitês temáticos eles recebem trabalhos nesse formato mais tradicional do campo acadêmico, como resumos de pesquisas de mestrado, doutorado, trabalhos de iniciação científica, pesquisas em andamento, mas ele também tem uma modalidade de mostra artística, de compartilhamento de processo artístico, que também para nós, que somos da área da cultura, é fundamental. Então, trabalhos que, a partir do viés artístico, também discutem essa relação entre cultura e direito, são bem-vindos na programação. Bom, e em que relação a inscrições, onde e até quando podem ser feitas essas inscrições? As inscrições podem ser feitas através de um link específico disponibilizado no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que é o www.proesc.ufo.br, ou no site da OAB, que é oabuberlandia.org.br. E as inscrições vão até o dia 15 de setembro. Bom, então, muito obrigado. Eu falei aqui com Alexandre Molina, que é diretor de cultura da Universidade Federal de Uberlândia. Lembrando que o evento acontece de 18 a 22 de novembro. E, mais uma vez, mais informações aí pelo site da oabuberlandia.org.br e também pelo site do proesc.ufo.br. Fernando Cunha para o Jornal da UFO. E um ano depois do trágico incêndio, a primeira fase de recuperação do Museu Nacional foi concluída. Mas ainda há muito trabalho a ser feito e a direção do museu espera reabrir o local para as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Veja. Foi no dia 2 de setembro de 2018 que um incêndio destruiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. Nele estava um dos acervos mais importantes do país, com cerca de 20 milhões de peças. Hoje ele está assim. Um plano de recuperação foi feito para tentar resgatar parte da história do lugar. A primeira etapa foi concluída: retirada de escombros, construção da cobertura provisória e reforço das paredes. Comitês foram selecionados para dar sequência à reconstrução do museu, agora com a reforma da fachada e o telhado do palácio. A direção do museu estima que sua reabertura parcial aconteça em 2022, na data de comemoração do bicentenário da independência do Brasil.
Já foram recuperadas peças importantes, como o esqueleto humano, paleovertebrados e principalmente fragmentos do crânio da Luzia, o mais antigo fóssil encontrado no continente americano. Uma parte muito importante vai ser a recuperação. Então, os próprios estudantes vão poder aprender a recuperar esses materiais que estão sendo resgatados para depois trazer para o público e trazer para pesquisas do futuro. Sarampo, uma doença que tem assustado a população nos últimos meses. Segundo o Ministério da Saúde, já são mais de 2.700 casos, com 4 mortes desde junho deste ano. Em Uberlândia, já temos casos registrados da doença. Veja uma reportagem que traz informações importantes sobre esse tema, que é destaque no nosso jornal. Poucos dias após a contaminação, logo surgem alguns sintomas, como explica essa médica infectologista, que também é professora no curso de medicina da UFO. É a febre e o exantema, que são essas manchas avermelhadas muito características que dão pelo corpo. Mas antes do aparecimento dessas manchas, aparecem alguns sintomas de tosse, coriza, conjuntivite, que é a vermelhidão nos olhos, e umas manchinhas brancacentas na cavidade oral e também faringe, que vão sinalizar, né, uns sintomas semelhantes à gripe, que depois progridem para esse exantema e essa vermelhidão. Ele começa, né, essa vermelhidão característica do sarampo começa na face e desce até a região dos pés, e depois isso vai recuperando aí ao longo de 4 a 6 dias, há uma recuperação dessas manchas com descamação e o paciente retoma sem febre. Existe um alerta dos sintomas, que é quando aparece esse exantema, essa vermelhidão característica, se a febre durar mais de 3 dias dessa vermelhidão, é um sinal de alerta de possível gravidade dessa doença. A transmissão ocorre pelas vias respiratórias e a doença é muito contagiosa. 90% das pessoas suscetíveis adquirem sarampo ao entrar em contato com alguém contaminado. Todas as crianças devem ser vacinadas. Adultos que não foram vacinados e não tiveram sarampo também devem se imunizar. O calendário vacinal, ele contempla o habitual, né, fora surtos, contempla de 12 meses a primeira dose, em 12 meses a criança toma a primeira dose e aos 15 meses ela toma a segunda dose. Né? Em algumas condições, a partir de 6 meses, em condições de surto, já pode ser feita uma chamada dose zero da vacina, que não entraria na de 12 e de 15 meses de idade no recém-nascido aí. A partir desse momento, nós temos também, né, a partir de 1 ano de idade e até 29 anos, a gente deve ter 2 doses dessa vacina, né, no cartão vacinal habitual do adulto. Dos 30 aos 49 anos, devemos ter 1 dose dessa vacina. Lembrando que a vacina é a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. Em adultos, o sarampo é ainda mais grave. O diagnóstico é mais difícil e há uma pneumonia não bacteriana que pode ser muito grave. De toda forma, alguns cuidados são importantes caso a pessoa seja infectada. O Brasil sofre com uma epidemia de sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, já são mais de 2.700 casos com 4 mortes. Em Uberlândia, segundo divulgação da Secretaria Municipal de Saúde, em coletiva na semana passada com a imprensa, até o momento são 9 casos confirmados e 58 suspeitas. Durante muitos anos, o sarampo foi uma das principais causas de mortalidade infantil, principalmente de crianças com menos de 1 ano de idade. No final da década de 1960, epidemias eram comuns a cada 2 ou 3 anos. Este infectologista pediátrico explica como a doença chegou a ser praticamente erradicada no país. Com o aumento da vacinação em massa, em calendário de vacina a partir da década de 70, e campanhas nacionais, tanto vacinação em criança quanto adultos, resultou numa diminuição acentuada no número de casos, abortando epidemias, surtos epidêmicos ou de alta endemia em várias regiões do país. Dr. Orlando aponta as principais razões pelas quais a doença surge novamente a partir dos anos 2000. A observação no tempo tem mostrado que a imunidade provocada pela vacina, promovida pela vacina, ela é evanescente. Ela tem menor duração e efeito à medida que o indivíduo avança na idade, as décadas.
Ainda segundo o médico, algumas medidas governamentais devem ser adotadas para evitar um surto em maior escala. Por exemplo, o reconhecimento precoce da doença é fundamental. As medidas de isolamento pela transmissão do vírus a partir do doente, do caso índice, para os suscetíveis. O bloqueio da circulação do vírus pela vacinação, tanto pelo reforço, incentivo à vacinação do Programa Nacional de Vacinação, quanto vacinação em massa para bloqueio. A diferença entre os dois é que o bloqueio em massa pode atingir indivíduos de maior idade que não são atingidos pelo programa de vacinação regular. Para falar sobre esse assunto, hoje recebemos aqui no estúdio o Dr. José Roberto Mineu, que é imunologista e professor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFO. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Bom, como vimos na reportagem, é uma doença grave, o sarampo. Eu gostaria que você falasse o quão grave é o retorno de uma doença que estava erradicada em nosso país, né, em 2016, e agora retorna. Então, a questão toda é que a população, existe um conceito importante que é chamado de imunidade de rebanho. Ou seja, é fundamental que uma porcentagem alta dessa população tenha essa imunidade. À medida em que esses indicadores vão diminuindo, não é? Ou seja, o ideal seria que 95% da população tivesse essa imunidade. Na medida em que vai diminuindo, né, a possibilidade desse vírus ser transmitido é altíssima. Né? Porque, como disse a reportagem, se 10 pessoas estão numa sala, não é, são susceptíveis, então uma pessoa que está com esse vírus, ele é transmitido por aerosóis, né, 9 pessoas vão estar contaminadas, né? Quer dizer, é alta transmissibilidade. Então, é fundamental que as pessoas tenham essa imunidade, né, numa porcentagem alta da população. E é possível, sim, vivermos uma epidemia de sarampo no nosso país? Na verdade, a gente já está em franco processo epidêmico, né? Porque na medida que você tem índices, né, extremamente baixos e numa curto espaço de tempo aumenta muito o número de casos, isso já caracteriza uma epidemia, não é? Então a gente vê, e começou no norte do país, não é? A partir do momento que os primeiros habitantes lá da Venezuela cruzaram a fronteira, não é? E, portanto, também que lá você tinha um contingente grande da população não imune, não é? Então, e o vírus hoje a gente pode dizer que não está mais no norte, ele já chegou no sul e sudeste do país, não é? Uhum. Tá? É transmissão, então, autóctone, não é? Quer dizer, naquele próprio local. Em Uberlândia, por exemplo, com certeza esses casos aqui já identificados já se caracteriza uma transmissão não importada, mas uma transmissão agora autóctone. Dentro do próprio país. Exatamente. E no caso de Uberlândia, que ainda tem muitos casos suspeitos, já que é uma doença altamente contagiosa, o que a população deve fazer? A gente deve sim voltar a vacinar, mesmo quem já tomou essa doença lá atrás, quando criança? Sim. Não é? Porque, como também foi bem claro aqui as explicações, não é? Onde seriam contraindicadas, né? Tem umas condições que contraindicação, não é? Então, por exemplo, crianças menores de 6 meses. Né? Por quê? Porque ela normalmente já tem a vacinação protegendo, né, os anticorpos de origem materna. Claro que, evidentemente, essa mãe teria que ter sido vacinada. Sim. Tá? Então, agora, num momento epidêmico como a gente atravessa, é fundamental que, mesmo assim, não é, de 6 meses a 1 ano, essa pessoa também receba essa vacina. Não é? E a memória imunológica, como se fala, ela vai decrescendo com o tempo. Não é? Então é importante, não é, como a gente sabe, até 29 anos, que tenha assim uma segunda dose, não é? E mesmo em idosos. Não é? Além de gestantes, além de crianças recém-nascidas, uma outra contraindicação seria pessoas que a gente chama imunodeprimidas, imunocomprometidas, como é o caso de pacientes transplantados, pacientes que tomam doses imunodepressoras. Não é? Então, nesse caso, seria contraindicado. Gestantes também, né? Exatamente. Tá? Ótimo. Bom, mas será que a população anda com o cartão de vacinação em dia? A nossa equipe foi para as ruas conversar com as pessoas. Veja. Em relação ao cartão de vacina, né, meu pai é representante da área farmacêutica, então a gente está sempre atualizado, né, sempre de acordo e tal, mas em relação ao contexto mesmo, saber o
que está ocorrendo em relação à doença e tal, eu não estou muito por dentro, não. Na verdade, eu nem me recordo quais são as vacinas que estão atualizadas e as que não estão atualizadas. Tá tudo ok, eu procuro ficar atenta a esse cuidado, né, que todos nós temos que ter. E você já teve sarampo ou está se precavendo, vacinou contra o sarampo? Não, graças a Deus, não. Tá tudo ok. Eu acho interessante perguntar isso para um homem adulto, porque eu acho que a maioria não sabe. Eu não sei, há muito tempo que eu não sei o que é vacina, não sei se já tive cartão de vacinação na vida, né? Que hoje em dia é tão normal ter cartão de vacinação, uma criança. Eu não sei se no meu tempo existia, começo dos anos 70, né? Se precisava ter cartão de vacina. Não que não precisasse, eu não lembro de ter cobrança, né, em cima disso. Então é hora de atualizar esse cartão de vacina, não é mesmo, doutor José Roberto? Sem dúvida. Sobre o movimento anti-vacina, tão forte na Europa, mas que também chega no nosso país, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Esse é como a gente tem dito aí, não é? É um grande desserviço que tem sido prestado no mundo todo, né? Na América do Norte também esse movimento é muito forte. E qual foi a origem disso? Olha, em 1998, um médico britânico, não é, publicou um artigo numa revista conceituada, onde ele falava que 12 crianças vacinadas, inclusive essa vacina, tríplice viral, não é? Contra justamente a cachumba, não é? A rubéola e o sarampo, que essas crianças desenvolveram autismo, não é? Bom, fake news, né? Exatamente. Mas veja bem, publicado com um artigo científico numa revista conceituada. O que aconteceu? Né? Foram fazer a investigação. Descobriu-se que esse médico, não é, ele estava sendo financiado por um determinado advogado que tinha interesse em processar as empresas farmacêuticas produtoras da vacina e também que ele tinha um produto, não é, a ser lançado. Então, juntou a conjunção desses... né? Exatamente. Bom, conclusão, ele perdeu a licença dele de médico, não é? Ele teve que ser demitido e a revista retirou esse artigo de circulação, né? Bom, mas aí o estrago estava feito, né? O que talvez a mídia não tenha divulgado com tanta ênfase, né? O resultado da investigação ficou a questão, né, então esse é um movimento, se a gente for acompanhar, né, de 1998, no anos 2000 praticamente que isso tudo foi desvendado, que se tratava de algo totalmente inconcebível, não é? Foi aí que começou a nascer esses movimentos anti-vacina. E é incrível, a gente olha graficamente, não é? À medida que aumentam os sites, não é, desses grupos que defendem a não vacinação, diminui a porcentagem de pessoas que são vacinadas. E o sarampo é um ótimo exemplo. E praticamente em 2015 nós tínhamos que 96% da população era vacinada. Hoje nós estamos em torno de 78%, 79%. Isso é muito ruim, porque nós estamos aumentando a porcentagem de população susceptível ao vírus. E é comprovado cientificamente o poder das vacinas, né? Isso é muito sério. Bom, o município de Uberlândia está em alerta para a doença. A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população para que procure os postos de saúde e faça sim a vacinação. Veja na reportagem. O contágio do sarampo é mais fácil do que podemos imaginar. Ter contato com outras pessoas na rua, em locais fechados principalmente, há um grande risco de contaminação. Em Uberlândia, a notícia preocupou as pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde deu alerta. O sarampo tem vacina. A vacina é gratuita, a vacina está disponível em todas as salas de vacina. Então, basta a população ir à busca. Se você tem, a criança tem o seu cartão e o seu esquema muito bem definido, mas o adulto, até os seus 49 anos de idade, se ele tem dúvida, se ele foi vacinado ou não, ele pode ir e será feito o reforço ou aquela dose adicional para que ele tenha segurança de que ele está vacinado. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, quem transmitiu sarampo para os pacientes de Uberlândia foi um trabalhador de Araras, interior de São Paulo, que prestava serviços no Triângulo Mineiro e também no sul de Minas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em Minas Gerais, desde o início de 2019, foram notificados 310 casos suspeitos de sarampo provenientes de 110 municípios. Destes, 159 foram descartados, 138 estão sob investigação e 13 casos foram confirmados.
Eu lembro a todos, você tomou a vacina, a proteção não é imediata. O organismo depende de uma resposta, depende de em torno de 10 a 15 dias para ele começar a adquirir a proteção e aí sim você está protegido. Então, quanto antes for, melhor. E para isso, nós fizemos uma estrutura para atender, inclusive, a essa expectativa da população. Além das 74 salas de vacina, nós temos outros horários, fizemos já o dia D. Quer dizer, a Secretaria está preocupada em a população buscar a vacina. A Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia ainda destacou que, além dos 9 casos confirmados, 58 pessoas estão com suspeita da doença. Para combater o sarampo, ações estão sendo feitas em pontos estratégicos da cidade. O que está sendo desenvolvido no município? A abertura da sala de vacina das UAS aos sábados, nas 4 UAS, das 8 às 13. E lembrando que durante a semana, 74 salas de vacinas já estão abertas para acesso para essa população, principalmente para a população que trabalha nas UAS. As salas de vacinas ficarão abertas até às 20 horas. Né? Busca ativa das crianças e das pessoas que não estão vacinadas. Na atenção primária, a gente consegue fazer essa busca ativa e ir atrás mesmo de quem não está com cartão atualizado. Outra ação é intensificar a vacinação nos equipamentos sociais ao redor do território daquela unidade de saúde. Então, a equipe está atrás das igrejas, do supermercado, das escolas, para promover uma vacinação com os funcionários, com a população ali ao redor. Busca ativa das crianças de 6 meses a 11 meses, que é uma dose zero, uma dose imediata, e o que acontece é a questão do bloqueio vacinal imediatamente após a notificação do caso suspeito de sarampo. Já que estamos falando sim de uma epidemia de sarampo, doutor José Roberto, o nosso sistema de saúde está preparado para atender a população e receber esses casos? Evidentemente que isso depende de todo um processo, né, uma cadeia de processos. Né? E no Brasil a gente sabe que o Instituto Oswaldo Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o Biomanguinhos, ela é que produz essa vacina de altíssima qualidade. Né? Então, todos esses frascos que a gente viu aí na reportagem e tudo, é produzido lá no Rio de Janeiro, né, com um grau de eficiência muito alto. Praticamente 99% das pessoas desenvolve essa imunidade protetora. Então, a resposta é sim. Não é? Nós temos, o sistema de saúde está preparado, todos os estados e municípios não é, podem atender essa demanda. Como é que está sendo feita, então, a capacitação dos médicos, né, para conseguir identificar os sintomas o quanto antes? Isso, com certeza, mesmo lá na graduação, nos primeiros períodos, quando você tem a disciplina, por exemplo, de virologia, depois quando entra no ciclo clínico, né, quer dizer, é uma doença que, como disse o Dr. Orlando, como disse os infectologistas, né, é de muito fácil diagnóstico, devido a, ela é muito florido, né, quer dizer, os sintomas, né? E a questão toda é as consequências, né? Quer dizer, o pulmão, por exemplo, grande parte desses pacientes acabam indo a óbito, né? Quando não tem proteção nenhuma, devido a um fenômeno, né, de infecção pulmonar muito sério, né? Então, o diagnóstico feito pelos médicos é muito tranquilo nesse sentido. E, nesse caso, os casos que são suspeitos, esses pacientes eles devem ficar em isolamento o máximo possível? Sem dúvida. Principalmente não é em relação à família, né? A família, os contactantes, né? E é importante que, nessa situação, se tiver, dentre os contactantes, pessoas que não tenham sido vacinadas, né? Que se façam a vacinação o quanto antes. Né? Porque tem um período, como disse também lá da Secretaria Estadual de Saúde, não é? É que tem um período para a aquisição dessa memória, não é? Que é em torno de 7 até 15 dias. Tá? Mas, assim, na dúvida, faça essa vacinação. Faça a vacinação. E tem outras doenças, né, assim como o sarampo, que podem voltar a ser, mais uma vez, virar epidemia em nosso país? Com certeza. Aliás, nesse contexto aí da vacina chamada tríplice, né, viral, nós temos um componente importante que as autoridades têm chamado a atenção, que é a rubéola, não é?
Então a rubéola também está, de certa forma, sob controle. Na medida que a população não adere à vacinação, quer dizer, outras doenças podem realmente assim se manifestar. Não é? E rubéola tem consequências gravíssimas, até mesmo para a gestante. Não é? Então, ter um filho que durante toda a vida vai ser comprometido por uma ausência de vacinação materna, não é algo que tem que ser muito refletido pela população. Não dá para brincar e ficar sem vacinar, né? Não pode. Veja agora como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. Será que as temperaturas continuam subindo? Confira. Terça-feira ensolarada e quente em Uberlândia. Mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Tuiutaba, tempo seco e sol durante todo o dia. A mínima fica na casa dos 19 graus e a máxima 38. Em Monte Carmelo, o sol também predomina. Por lá, as temperaturas ficam entre 18 e 33 graus. O calor continua também em Patos de Minas, com mínima de 14 e máxima de 34 graus. Céu aberto em Abadia dos Dourados. Os termômetros por lá marcam entre 20 e 34 graus. Agora fique por dentro dos eventos realizados pela UFO nesta semana. Olá pessoal, estamos no Setembro Amarelo, mês repleto de atividades que visam a prevenção ao suicídio. E a UFO não fica de fora. Campanha Mês para a Vida, realizada pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, em parceria com a Divisão de Saúde, promove diversas atividades durante setembro. Nesta terça, às 3 horas da tarde, tem piquenique no entorno da biblioteca do campus Santa Mônica, além de estandes com informações sobre saúde mental. O primeiro Fórum Nacional Numa Vidas acontece nesta semana no campus Umuarama. O evento vai discutir as feridas visíveis e invisíveis da violência sexual, além de abordar temas como sexualidade na infância e adolescência, educação sexual nas escolas e aborto previsto em lei. Para conferir o cronograma completo de atividades, acesse o site Eventos UFO. Lugar de mulher é onde ela quiser. Esse é o tema do workshop promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisa Trabalhando com as Marias. A oficina vai debater sobre mulheres em carreiras predominantemente masculinas, como engenharia. O evento está marcado para esta sexta-feira, às 6h30 da noite, no campus Santa Mônica. O Eventos UFO fica por aqui. Para conferir mais atividades, acesse o site eventos.ufo.br. Até mais! Hoje falamos sobre o sarampo, doença que estava erradicada no Brasil até 2016, voltou agora esse ano e virou uma epidemia. Doutor José Roberto, quero te agradecer de antemão hoje estar aqui com a gente no Jornal da UFO, prestando um serviço de utilidade pública à população com tantas informações importantíssimas. E fica um alerta também, não só do sarampo, outras doenças, paralisia infantil também, até por enquanto continuamos erradicados com a doença. Exatamente. Mas se a população não vacinar, pode voltar? Isso, é uma vigilância constante, não é? Que à medida que não se vacina, você vai aumentando as pessoas susceptíveis. E, aliás, poliomielite é outro exemplo belíssimo disso, né? Porque a Organização Mundial de Saúde erradicou, ganhamos o selo, o certificado de erradicação. Mas se as criancinhas não começarem a ser vacinadas, vai voltar, porque o vírus está na natureza aí. É muito grave, né? Muito grave. Bom, hoje o nosso Jornal da UFO fica por aqui. Muito obrigada, viu? Dr. José Roberto Mineu é professor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFO, imunologista. Muito obrigada pela sua participação. Prazer, Marta. O Jornal da UFO dessa segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Tenha uma excelente semana que está apenas começando. Eu te espero amanhã. Tchau.